Glória a Deus. Saúde a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. É uma graça, é pela graça que nós estamos aqui reunidos, louvando, adorando o nosso Deus. Por isso todos sejam bem-vindos a este lugar, onde o Pai se faz presente através da palavra e dos louvores em que nós louvamos, cantamos ao nosso Deus, quando o nosso coração está pronto. A palavra de Deus diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, se o nosso coração está limpo, tudo aquilo que o velho Adão produz, da ira, da angústia, das coisas, sabe, que a alma carrega muitas vezes, trazendo tristeza, angústia para o nosso coração. Então vamos deixar que o Espírito de Deus se encarregue de fazer a obra que Ele sempre fez. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nossas vidas termina. Então não há nada por nós, nunca foi por nós, tudo foi por Ele, sempre é por Ele, amém? Nós temos certeza que este fato é verdadeiro, que a gente só precisa de uma coisa: crer na palavra de Deus, crer naquilo que Jesus fez na cruz por nós. Então hoje, num culto de missões, nós vamos falar de missões. Em Isaías 61, os primeiros 4 versículos que nós vamos ler aqui, o profeta Isaías, capítulo 61, diz: o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Notaram aí? A fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. Glória a Deus. Inclina sua cabeça em uma oração. Agradeça a Deus pela oportunidade que nós temos recebido hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graça, te louvamos, te adoramos por tudo que tu és, e que esta palavra do Senhor, neste culto de missões, possa reativar a nossa mente para aquilo que é real e verdadeiro, que é a tua presença através de cada um de nós, para que o mundo conheça a glória do nosso Deus. Espírito Santo, leva-nos além, mais profundo, em um entendimento maior do que já temos, como precisamos entender com mais profundidade, Senhor, para que a gente não fique alheio às promessas que precisam ser entregues a este mundo, promessa de salvação, promessa de libertação, promessa que leva o homem e a mulher a um conhecimento de quem Deus é. Por isso, meu Pai, nós já recebemos tudo o que precisamos para fazer esta obra ser verdade, uma realidade na vida de muitos que não conhecem o verdadeiro Deus. Obrigado por este momento em que o teu Espírito nos leva neste lugar, aonde
tudo está feito em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esta previsão do profeta Isaías, relatada em seu livro sobre Jesus, que mais ou menos 800 anos antes dele vir ao mundo, entre tantas coisas que o profeta Isaías falou sobre ele, falou sobre o seu nascimento, falou sobre o seu sofrimento, falou sobre a sua aparência, né? Falou sobre tudo. Agora fala sobre a sua missão também. O que ele faria como um missionário? O que Jesus faria como missionário? E para ser missionário, ele nem chegou à morte, porque isso já era previsto. Ele começou a ser missionário como homem, para mostrar que quem faz missão são os homens. Homens que passaram pela morte, sim, e que ressuscitaram nele. Homens que morreram para si mesmo. Homens que deixaram o velho Adão. Homens que receberam o novo nascimento, para viver a graça maravilhosa desse Deus, vivendo para mostrar quem Ele é. Porque enquanto nós estamos vivos na carne, dominados por ela, a missão não existe para nós. Porque nós corremos atrás daquilo que é agradável, daquilo que nos dá prazer, humanamente falando. Mas quando nós morremos, nós entendemos a missão de Deus. Nós entendemos a palavra de Deus que diz: levantai e andai, porque não é aqui o seu descanso. Nós entendemos que há algo muito importante a ser feito, e que somente nós podemos fazer. Não existe outro. Não tem como enviar outro. Deus já enviou a igreja. Deus levantou o seu povo. Ele chamou, edificou, para que a igreja fosse porta-voz do reino. De um reino inabalável, de um reino eterno, que jamais será destruído, jamais. A igreja está aqui hoje, ela já venceu tantas coisas para chegar até aqui, e ninguém conseguiu calar, ninguém conseguiu fazê-la parar, porque esta igreja tem como cabeça Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele governa a igreja. Ele está na igreja. Então o Espírito Santo, nesses últimos dias, ele está levantando o seu povo, despertando o povo, aqueles que estão alinhados. Muitos não estão. Aqueles que estão na mente de Cristo, entende qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade. Você sabe isso? Você entende? Glórias a Deus. Depois da queda dos nossos pais, lá no jardim, Deus nunca deixou um momento sequer a terra sem a palavra. Sempre teve alguém falando de Deus. Você pode começar em Gênesis e vir procurando e vir passando. Em todo o tempo você vai encontrar a missão sendo feita. A missão não começou agora, a missão sempre existiu. Através de homens
com um comprometimento real. Desde que você vê Abel oferecendo no altar, ele está fazendo uma obra missionária, que fica marcada. Desde que você vê Enoque andando com Deus, ele está fazendo uma obra missionária. A sua geração está vendo ele andar com Deus. A sua geração está tendo conhecimento de quem Deus é. E Enoque andando com ele, a família dele tendo esse conhecimento, os amigos tendo esse conhecimento do que ele falava, do que ele ouvia. Noé foi um missionário que pregou por mais de 120 anos durante a construção da sua arca, da arca que Deus pediu para fazer. Foi ou não foi? Mais de 20 anos a geração todinha ficou sabendo que tinha um doido fazendo uma arca em lugar seco. Ficou sabendo que tinha. E muitos até passaram para lá, uns para zombar, outros até carregaram alguma tábua, bateram algum prego. Mas depois, 120 anos, depois, talvez de 2, 3 anos, isso não vai acontecer não, estou indo embora, não é? Quantos hoje que entram por essas portas, ficam um tempinho e vaza? Jesus não vai voltar não? Então muitos, eu acredito que ajudou Noé a fazer a arca. Muitos passaram por lá, a Bíblia não diz, mas assim como acontece nos dias de hoje, pode ter acontecido naqueles dias também. Mas Noé não desistiu. Ele continuou fazendo aquilo que ele acreditava. Ele continuou fazendo aquilo que Deus havia pedido para ele fazer. E aquela geração não teve desculpa, porque todos conheceram que estava sendo feito para a salvação. Amém, queridos? Todos ouviram o que Deus estava fazendo para a salvação de muitos, daqueles todos que viviam naquela época, que viveu naquele lugar. Depois que a arca chegou no novo mundo, no nosso tempo, no capítulo 12 de Gênesis, ele chama Abraão. Abraão, o primeiro missionário desse tempo. Deus chamou ele para fazer missão. Deixa a tua casa, deixa o teu pai, deixa a tua mãe, deixa tudo, filho. Vem para um lugar, vem aqui, vou te mostrar uma terra nova, um jeito novo. E de você serão benditas todas as famílias da terra, todos. Um missionário, porque a vontade de Deus, queridos, sempre foi toda a terra. Toda a terra. A Bíblia diz que toda a terra se encherá da glória do Senhor. De tal forma, sabe? Esse foi o sentimento de Deus desde o princípio. Enchem a terra de filhos que me conheçam. Enche a terra de filhos que têm compromisso com o reino. Enchem a terra desta visão extraordinária de me conhecer, de saber quem eu sou. Este é o entendimento. E a família de Abraão receberam de Deus esta convocação de mostrar para o mundo a glória de Deus. Ficaram no Egito 400 anos, melhor dizendo 430 anos. Quando vieram, o propósito era que as nações conhecessem Deus através deles. Que as nações soubessem quem era o Senhor através dos filhos de Abraão. Mas não foi isso que eles fizeram. Depois que estavam na sua terra, folgaram. Irmãos, assim somos nós, não somos diferentes. Nós
temos também essa mesma visão, sabe? Quando tudo está bem, tudo está quieto, a gente está no nosso lugar, eu vou para a igreja, ouço as mesmas palavras, Deus falando conosco, Deus nos dando a palavra, e muitas vezes o que nós queremos ouvir é que nós somos o filho amado, a filha amada de Deus, mas só que nós não estamos produzindo os frutos que agrada a Deus. Passamos por pessoas o dia inteiro e eles não ficam sabendo de nada a respeito de Deus. E muitas vezes as pessoas falam, reclamam para nós, e a gente não diz quem Deus é, e a gente não fala do amor. Não demonstramos também na nossa vida o amor que nós recebemos de Deus para esta geração perdida. Como que nós precisamos, queridos, despertar do sono para anunciar que Jesus está vivo, que Ele está assentado à direita de Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Eles não quiseram. Aí vamos entender de missões muitas vezes durante a perseguição. Durante 500 e poucos anos antes de Cristo, eles foram levados como escravos para a Babilônia. E lá na Babilônia fizeram missões. Vocês entendem? Foram escravos para a Babilônia e na Babilônia faz missões. Lá Deus levanta Daniel. Que missão maravilhosa foi feita na Babilônia, queridos. A Babilônia total ficou sabendo quem é Deus. Não só a Babilônia, mas toda a região, todas as nações da época, mais de 120 nações, conheceram o verdadeiro Deus através dos missionários que estavam na Babilônia. Quando Deus permitiu ali que o rei fizesse a estátua de ouro, estava o mundo todo reunido ali, em volta do rei Nabucodonosor, que ele era um rei mundial. E todos eles estavam ali para adorar a estátua de ouro. E quando aqueles homens não adoraram aqueles 3 jovens, eles estavam testificando, estavam testemunhando, como o Senhor Jesus mesmo disse em Atos capítulo 1, vocês são minhas testemunhas. Aonde vocês estiver, serão minhas testemunhas. Irmãos, este é o fato, testemunhar. Eu conheço um Deus que é capaz de fazer mudança em qualquer vida. Você conhece? Vocês estão entendendo a mensagem ou estou sendo um pouquinho trabalhoso aqui? Dá para entender certo? Irmãos, nós fomos chamados para fazer missões, nós fomos chamados para testemunhar daquilo que nós recebemos, do amor que recebemos de Cristo. Falar dele. Se ele mudou a minha vida, se ele mudou a sua vida, mudou ou não mudou? Então, queridos, eu conheço um Deus que muda a sua vida porque mudou a minha. É simples assim? É simples. É desta forma mesmo que a gente fala do amor de Deus, que a gente fala de quem Deus é. E eles então fizeram missões na Babilônia, e a Babilônia conheceu a Deus através deles. Quando Jesus nasce, vem os magos lá da Babilônia, lá daquela região, não é verdade? Por que será que a partir daquele tempo eles começaram a olhar quando é que o Messias nasceria, quando é que a estrela do Messias apareceria? Foi os primeiros a ficar sabendo. Eles ficaram sabendo primeiro que todos, primeiro que Israel, que o Messias havia nascido, porque eles entenderam, eles estudaram as escrituras da época e receberam a visão de que o Senhor tinha nascido em Belém. E vieram procurar, tão distante, vieram procurar onde o rei havia nascido, porque alguém passou por lá
e deixou uma marca no coração daquele povo, no coração das nações. E eles então estavam à procura. Irmãos, quando alguém ouve falar de Jesus, na hora, mesmo que não dá ouvido no momento que você está conversando com ele, com o passar dos dias, quando precisar, ele vai lembrar: tem alguém que pode me ajudar, tem alguém que pode me socorrer, sabe? Então Jesus, ele faz missões juntamente com os seus discípulos. Ele vai para outras nações, sim, na região ali. E nós temos, biblicamente falando, Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Eu não vou pedir para ler, porque a gente acaba demorando muito. Mas você sabe a passagem, quando Jesus diz para os discípulos: vamos para outra margem. E quando eles vão para a outra margem, deixando a multidão, eles vão para a outra margem. Começa a grande tempestade, Jesus está dormindo. Ele está indo para onde? Ele não falou para os discípulos onde ia, só pediu para ir para a outra margem. A outra margem era Gadara, capítulo 5 de Marcos. Capítulo 5 de Marcos, do versículo 1 ao 18, tem esta passagem. A tempestade, quando eles estão para morrer, angustiados porque o vento era forte, porque estava afundando o barco, eles: Jesus, tem misericórdia, nós estamos afundando. Jesus se coloca de pé, repreende os ventos, aquieta-te mar, tudo vai quieto. Eles chegam do outro lado. O que tem lá em Gadara? Tem um homem só, tem apenas uma alma que ele vai salvar. Vocês entendem o que é fazer missão? Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Aquele homem que ninguém deles podia ajudá-lo, ninguém podia fazer nada por ele. Prendiam com correntes. O homem estava preso com corrente, morava na sepultura, cemitério, se cortava todo, prendiam, ele quebrava as correntes. Olha a situação do homem, queridos, situação da vida. E quantos hoje que não estão assim? E a gente nem percebe muitas vezes. Quantos endemoniados, fechados em seus quartos, vivendo uma vida miserável, uma vida sem vida. Quantos que não amanhecem noites e noites jogando ali na internet? Que vida é essa, queridos? Que vida essas pessoas têm? Fizeram do seu quarto um sepulcro. Estão ali morrendo. E muitas vezes, sabe, eles passam por nós e a gente nem percebe que são mortos-vivos. Pessoas que estão precisando de Cristo. Pessoas que precisam do refrigério, da paz, que precisam viver. São pessoas inteligentes e muitas vezes estudadas. Pessoas que tiveram a chance de cursar, sabe, grandes coisas aqui na terra, estão lá fechados, estão sem vida. Vocês entendem isso, queridos? E Jesus foi lá por causa de uma pessoa. Ele foi lá em Gadara, a noite inteira de luta para chegar lá, mas chegaram de manhã. E quando chegaram, aquele homem possesso, o gadareno, como nós conhecemos, se levantou e veio de encontro a ele. E já veio adorando, se prostrando. Mas os demônios, falando através dele, dizia: o que temos nós contigo, Jesus? Vieste nos destruir antes do tempo? Porque ele sabe que tem o tempo que eles vão ser destruídos e vão ser lançados para sempre na fornalha de fogo ardente. E Jesus já estava mandando eles embora.
foi quando Jesus perguntou o nome dele, para a gente saber que não era um só. Para a gente entender que tem condições de muitos demônios ficar em apenas uma pessoa. Ele disse, o nosso nome é Legião, porque nós somos muitos. E Jesus disse, sai dele. Eles pediram para entrar nos porcos, e os porcos, mais de 2.000 porcos morreram afogados. Mas aquele homem voltou à sua sã consciência imediatamente. E veio e se sentou aos pés de Jesus. Curado imediatamente. Fazer missão, amados, é salvar. Então quando a gente lê Isaías 61, está falando da missão que Jesus faria pessoalmente, e o que ele continua fazendo pessoalmente, só que agora através da igreja. Sempre foi pessoalmente, mas agora através da igreja. Jesus em nós continua libertando, continua salvando vidas. Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. É isso, libertação, queridos. Quantas pessoas que precisam de libertação, quantas vidas que precisam de libertação. É necessário que a gente abra o nosso coração. Eu tinha muito para falar aqui, mas eu vou parar aqui só para você entender. Eu tinha vários textos que nós podíamos ler para confirmar isso, mas Jesus nos escolheu para fazer missões. Atos capítulo 1, versículo 8 diz que é para a gente ser cheio do Espírito Santo para fazer isso. Não é para fazer vazio, para a gente ser cheio do seu poder, porque quem faz missão é Ele, não é nós. Eu não posso fazer missão por mim mesmo. A obra missionária é Deus em nós, é Cristo em nós, a esperança da glória. Sem Cristo não tem jeito. Eu não posso fazer missão porque eu quero fazer missão. Eu faço missão porque o Espírito Santo me guia para fazer algo, para falar algo, para dizer algo, para mostrar quem é Ele. Não é quem sou eu. Não é para nós aparecermos, é para Ele ser visto. Então quando nós fazemos missões, não é o missionário que aparece, é o dono da obra, é o dono da missão que precisa aparecer. Então por isso que muitos hoje não querem fazer missões, porque é sofrido e não tem ibope. Muitas vezes não aparece nenhuma câmera diante de você para você filmar, nada, ninguém vai ver, ninguém vai te ver. O que você faz lá é você e Ele. E é nessa hora que o nome dele é glorificado. É nessa hora que o nome dele é exaltado. Então, queridos, nós estamos aqui nesta noite para orar, para receber de Deus informações valiosíssimas nesse tempo. Porque em cada tempo o Espírito Santo tem uma estratégia para alcançar as vidas que precisam de Deus. Então, só Ele pode falar para nós a maneira de fazer missão hoje. Quando a nossa nação brasileira, por exemplo, parece que já foi evangelizado de canto a canto. Parece que todos sabem, irmãos, mas não sabem. Mas não sabem. Então nós precisamos pedir isso. Muitos passaram pela igreja, mas não sabem quem é Cristo. Mas não sabem que Ele é poderoso. Mas não sabem que Ele pode mudar, transformar as vidas das pessoas. E nós precisamos então pedir ao Espírito Santo: Senhor, me dê capacidade para viver esta presença e o Senhor ser visto através de mim. A Bíblia diz que nós somos a carta de Deus aqui na terra. E porque muitas vezes as pessoas não vão ler a Bíblia, mas lê a tua vida, mas lê você, sabe? Lê quem você é.
E se a tua vida transmite Cristo de uma forma clara, verão, sem ler a Bíblia, saberão quem você é. E saberão quem Cristo é. Amém? Então este é o entendimento que precisa ser claro em nossas vidas. Enquanto a igreja está aqui, ela tem que fazer missões. Ela foi chamada para isso. Amém, queridos? Marcos capítulo 16. Ide a todo mundo, pregue o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê está condenado. Já está condenado. E estes sinais seguirão os que crerem no meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes e escorpiões, e nada lhe fará dano algum. Se beberem alguma coisa mortífera, não tem problema, nada. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, com entendimento claro, nada nos afastará desse entendimento. E a obra é feita. Você pode orar e crer que o Senhor fará o que Ele prometeu fazer. Não precisa ter medo não. Ele faz o que Ele falou que ia fazer. Ele cumpre a sua palavra. Basta tão somente nós, como igreja de Deus, como missionários de Cristo, anunciar a salvação para todos os homens que passarem por nós. Não é por acaso que as pessoas estão à nossa volta, que eles venham ao nosso encontro diariamente. Amém? Sempre será assim. Sempre eu converso com o pastor Alex, ele trabalha no Uber, ele diz: cada pessoa que entra é alguém para me evangelizar, é alguém para me empregar. Cada pessoa é uma estratégia, cada um precisa ouvir de uma forma, não é para todo mundo igual. Mas o Espírito Santo fala o que é necessário fazer. Amém? Vamos colocar de pé. Oh, Jesus maravilhoso. Feche os teus olhos. Diga: Senhor, eu estou aqui. Estou aqui para viver esta palavra, para continuar sendo missionário, para continuar sendo luz e sal, em nome de Jesus. Amado Pai Celestial, aqui está o teu povo, aqui está a sua igreja, que está representando aqui na terra, Senhor, a missão que o Senhor deu para os apóstolos na igreja primitiva, na igreja do começo. A missão continua, Senhor. A igreja passou por tantas coisas até chegar aqui, e ela está agora na parte final. E o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus libertador. Se tem, Senhor, pessoas presas, sejam libertas, sejam cheias do Espírito Santo, sejam cheias do conhecimento de Deus, e que a tua palavra viva e gloriosa alcance nesta noite, Pai, os corações vazios, para que sejam cheios deste poder que transforma a nossa vida em primeiro lugar, mas transforma o mundo inteiro através da palavra do Senhor. Pai, nós abençoamos a igreja e nos fortalecemos no amor de Cristo, com entendimento e com sabedoria vivemos a graça do Pai Celestial, em nome de Jesus. Alcança o teu povo, Pai, alcança aqueles que necessitam, usa as nossas vidas para fazermos missões, aqui, lá fora, onde for necessário, que o Senhor nos leva e nos dê graça para sermos missionários, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, queridos? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo louvor, em nome de Jesus.